O Pausa para o Café é um quadro do canal Ergonomia da Atividade que tem o objetivo de apresentar grandes pesquisadores da ergonomia no Brasil, assim como um pouco da sua história e dos seus trabalhos. É um bate-papo, mais ou menos como esses que acontecem ali na hora do cafezinho nas empresas, onde talvez seja o único momento em que os trabalhadores de verdade falam sobre o trabalho. E o episódio de hoje ele é muito especial porque ele traz aí um dos grandes pesquisadores na área de ergonomia do Brasil, que contribuiu e continua contribuindo bastante com o desenvolvimento da disciplina desde do início dos anos 90. Estamos aqui hoje para falar sobre ele e sobre o trabalho dele, que tem a graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem o mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem o Master em Ergonomia pelo Quinan, em Paris, tem o doutorado em Ergonomia também pelo Quinan, e tem um pós-doutorado em Ergologia pela Universidade de Provence e também em Ergonomia pela Universidade Lumière, em Lyon. Atualmente ele é professor titular da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência na área de engenharia de produção, com ênfase em ergonomia, atuando principalmente em ergonomia, em projetos de produto, em saúde ocupacional, em acidentes de trabalho, em aprendizagem e organização do trabalho e desenvolve vários projetos em economia solidária e desenvolvimento local. Francisco Lima, muito obrigado. Eu que agradeço. Chico, você tem todos esses trabalhos aí, você orienta aí um grupo de uns 30 alunos aí entre mestrado e doutorado, e ainda é pai de 2 meninas. O que dá mais trabalho? Todos esses trabalhos você tem na universidade ou ser pai de 2 meninas? Bom, ser pai é uma atividade nova, né? Eu sou um pai já meio pai-avô e estou aprendendo a ser pai, bom, graças à minha mulher, que me obriga, porque as mulheres hoje são feministas, elas não aceitam mais aquela visão do trabalho antiga em que o pai era mais ausente e a mulher dava conta de todo o trabalho doméstico. Eu sou obrigado a aprender e estou tentando, né, acabar com essa desigualdade dentro de casa. Nossa, bacana. E Chico, eu vou te confessar uma coisa. Eu já te conheço há uns 15 anos, fui aluno seu lá no início dos anos 2000, e sempre tive vontade de te fazer algumas perguntas e nunca tive a oportunidade. Então vou aproveitar, né, que nós estamos aqui esse momento para poder te perguntar. E a primeira delas é o seguinte, você é professor da UFMG desde 1986, né? Na época você é um jovem engenheiro mecânico com mestrado em engenharia mecânica também. De lá para cá você foi para a França, você fez seu master na França, fez o doutorado, depois fez 2 pós-doutorados lá, na área, inclusive, da ergologia, né, com Schwartz, na filosofia e etc. Então você sai de uma graduação em engenharia mecânica e vai parar na filosofia, no pós-doutorado. Queria saber se você se considera um engenheiro filósofo, né, e quem que é hoje o Francisco Lima, depois de uma formação tão diversificada, com toda essa experiência. Não, bom, uma boa definição seria essa. Eu não sou um filósofo que faz engenharia, eu sou um engenheiro que procura apoio na filosofia para fazer engenharia. Meu interesse pela filosofia vem desde o mestrado e eu nunca larguei, mas não sou um filósofo profissional, mas me interesso pelas questões filosóficas para ajudar no trabalho de lidar com a tecnologia e com a atividade humana. A busca da ergologia, né, que é especificamente isso, uma abordagem filosófica da atividade humana, desenvolvida por Schwartz a partir da ergonomia, é uma tentativa de ver essa complexidade maior da atividade, que uma ciência, mesmo sendo a ergonomia uma ciência multidisciplinar, ela não dá conta, né, de toda essa complexidade, e o apoio na filosofia é essencial. E você consegue me dizer assim, quando que a chavinha virou, que você percebeu que esse apoio necessário na filosofia, ele realmente era importante durante o seu percurso acadêmico? Desde o mestrado, eu me interessei, eu fazia... Bom, Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina e Florianópolis é um ambiente diferente, era uma cidade pequena,
E na época você convivia muito dentro da universidade, você encontrava todo mundo de todas as áreas. Aí eu fazia curso sobre Wittgenstein, sobre existencialismo, Sartre. E também foi lá que eu descobri, estudei pela primeira vez a fundo Marx, mas aí já voltado para a dissertação, tentando entender especificamente por que as condições capitalistas produziam acidentes e doenças no trabalho. E encontrei, desde então, nunca mais abandonei essa base marxista da determinação social da doença e que me acompanha até hoje. E o seguinte, Chico, me considero assim um jovem docente, não tem nem 5 anos que eu dou aula, você já tem uma estrada longa aí. Então eu queria te fazer uma pergunta aí nesse sentido. Você sabe que o Rousseau ele tem uma frase que é o seguinte: os que falam muito sabem pouco, e os que sabem muito falam pouco. Você é um professor assim, reconhecidamente, por todos nós, todos os pais, seus alunos, ex-alunos, como um professor dotado de uma capacidade enorme de abstração e de conseguir levar seus alunos a reflexões profundas sobre o trabalho, sobre a sociedade. Mas você sabe que você tem uma fama também, que não responder algumas perguntas de alguns alunos, principalmente aquelas perguntas, vamos dizer assim, menos inteligentes. Quando os alunos fazem aquelas perguntas bobas, e que às vezes joga a gente, às vezes até na saia justa, né, de eu não sei o que, eu mesmo me coloco nessa situação, eu não sabe o que responder, e quando são perguntas muito, já muito discutidas. E eu já observei isso, e alguns alunos têm, você às vezes assim, ignora, dá as costas e vai embora. E eu queria saber o seguinte, se você acha, como o Rousseau, né, coloca, às vezes a gente tem que pensar mais antes de falar, ou dentro de sala cabe qualquer tipo de pergunta. Bom, eu não conhecia essa fama que você está comentando, não. Bom, mas eu sei que tem, inclusive tem diferentes tipos, né, de professores ou mesmo de pesquisadores de escrever. Alguns que tentam responder mais as questões que ele se coloca do que responder a questão que o outro colocou. Eu acho que o meu estilo é mais esse, é reflexivo, né? Inclusive, eu não gosto muito, principalmente na pós-graduação, de usar PowerPoint. O quadro vira um esquema que no final ninguém consegue entender para seguir a linha de pensamento, etc. Então, isso, inclusive na graduação, eu me esforço, isso é um esforço consciente, de responder de imediato a pergunta que foi colocada e depois devagar. Antes eu devagava e não voltava. É uma estratégia boa essa. A questão, né, que tinha sido colocada. Então eu respondo, às vezes de forma simplista, e depois eu tento colocar alguma dúvida para que o aluno consiga refletir. Agora, é verdade que algumas questões me irritam. Então, algumas questões fundamentais que, não na graduação, mas principalmente na pós, algumas questões que são do senso comum, eu costumo dizer da idiotice, da academia, dos preconceitos acadêmicos, tipo, o ser humano é naturalmente resistência à mudança, a cultura resolve tudo. A cultura resolve tudo, o ser humano é o elo frágil do sistema de produção, os acidentes são culpa do operador. Então essas questões que são a crença na burocracia, na norma, que já são questões superadas, pode ser que nesse momento eu tenha esse comportamento, mas não é um pouco de irritação de ter que voltar sempre a estaca zero. Então. Mas normalmente, principalmente na graduação, eu acho que eu tenho um pouco mais de paciência do que na pós. E quais são, assim, na sua opinião, os maiores desafios hoje do ensino na universidade? Bom, a ergonomia nos obriga necessariamente a adotar uma metodologia prática. Você não ensina ergonomia em sala de aula, em teoria. Então, o campo, né, que é a grande aprendizagem, eu acho que eu costumo dizer que a grande inovação da ergonomia francesa é o TPB,
que é o trabalho prático B, que a gente vai aprender na França, que é a formação prática. Você tem que ir a campo, fazer uma análise de uma situação real e aprender fazendo, né, com a orientação do professor. Para mim é o maior desafio. É como trazer a realidade para dentro da universidade. Eu gosto muito de uma expressão do Boaventura Santos, em que ele diz que a gente tem muita extensão e falta muito uma intenção, tracinho tensão. A gente tem que parar de achar que a gente produz conhecimento para levar para fora, e a gente tem que começar a trazer as questões sociais, as demandas reais, para tensionar internamente a universidade e nos obrigar a pensar e produzir um outro tipo de conhecimento que seja mais aderente às demandas sociais e não conhecimento teórico. E isso você acha um papel dos professores ou é um papel da gestão da universidade ou é um papel do governo? Não, a universidade até tenta fazer isso, mas eu acho que ela é impotente. Eu acho que os professores individualmente é que tem que fazer esse trabalho e a maioria não pensa dessa maneira. Mesmo os projetos de extensão são projetos tradicionais em que você tenta levar para fora o conhecimento que foi gerado aqui. Então isso implica uma mudança que vai ser pouco a pouco que vai acontecer. Todo o sistema é contrário a isso. O sistema de avaliação é baseado em produção de artigos científicos e normalmente publicados no exterior, em outra língua, quando a intervenção ela tem que ser local, tem que ser no seu país, e essa dificuldade de transformar a realidade vai gerar um paper, mas antes ela gera um resultado, né, que não é valorizado, não é reconhecido. Então todo o sistema joga contra esse problema, né, que deveria ser resolvido, que eu acho que é o essencial, e que em parte explica a crise da universidade brasileira, porque a gente criou um sistema tão eficiente na produção de conhecimento que a gente dialoga com o mundo externo, com os nossos pares em nível de igualdade lá fora, mas a gente responde pouco às demandas nacionais. Ô Chico, então vamos falar um pouquinho mais da sua história, da sua formação. Você foi fazer o DEA, né, que é o Diploma de Estudos Aprofundados, né, ou hoje o Master, né, se transformou em Master lá no Quinan, em Ergonomia, ali entre 88 e 90, não é isso? E depois você fez o seu doutorado também no Quinan, lá em Paris, defendido em 95. Então você passou um bom tempo aí na França e no Quinan. Você podia contar para a gente um pouco dessa experiência? Quem que estava lá com você na época? Quem que, enfim, o Wisner era o coordenador do laboratório? Como que era o trabalho com ele, né? As pessoas do Brasil que ele levou para lá. Conta um pouquinho desse momento aí para a gente. Então, eu cheguei lá em 88, agosto de 88. Nesse momento já havia passado vários brasileiros, a Leda Leal Ferreira, Mário Vidal, né, várias pessoas Neri dos Santos, que haviam se formado lá. Inclusive a minha ida para lá foi graças a Neri dos Santos, que participou da minha banca de mestrado e colocou em questão a crítica que eu fazia à ergonomia, que na verdade era a ergonomia norte-americana dos fatores humanos. E ele dizia que a ergonomia francesa havia superado aquela crítica e resolvido todos os problemas que eu dizia que a ergonomia e as disciplinas de saúde não eram capazes de resolver dentro do capitalismo. E foi com essa bagagem que eu cheguei lá no Quinan. E já para fazer o doutorado, o Wisner me obrigou a recomeçar do zero, mesmo antes do DEA, a fazer o estudo Plantin, estudar toda a fisiologia humana, que eu não conhecia, psicologia, neurobiologia, que essa parte da fisiologia do corpo humano os engenheiros não estudam. E depois, no DEA e no doutorado, tinha disciplinas de psicologia. Eu frequentava muito o laboratório do Leplat, que era mais a psicologia ergonômica, os seminários do Pierre Vermeersch, baseado em Piaget. Então eu aproveitei bastante todo esse ambiente também da França, e
na formação em ergonomia, né, além das disciplinas de fisiologia, a formação prática, né, foi feita com o Jacques Durafou, a equipe, né, Dominique Dessort, o François Guérin, o François Danelou, que eram relativamente jovens, já da segunda geração de ergonomistas, né, franceses, e estava no início desenvolvendo, depois foi formalizado um livro, compreendeu o trabalho para transformá-lo. E em paralelo eu seguia também o seminário de Jacques Terreau e do Leonardo Pansky. Nessa época eles não conseguiram, o Pansky morreu cedo, jovem, eles não conseguiram se desenvolver dentro do laboratório da Universidade Francesa, mas fizeram um trabalho muito significativo que depois eu resgatei aqui no Brasil, uns 15 anos mais tarde, publicando um livro que ajudou depois a gente pode comentar, a dar um salto na ergonomia, especificamente graças a essa compreensão da análise cognitiva da atividade, ou seja, essa dimensão mais subjetiva, né, que vai além da fisiologia do corpo humano. Como que chama o livro? A teoria do curso da ação, método elementar. Ele desenvolveu vários livros na França, tem um método desenvolvido, depois outros mais teóricos, mas que é muito difícil a gente traduzir. Mas a gente conseguiu traduzir esse método elementar, que é o livro em que ele fez a primeira sistematização, junto com outro dos anos 90, que é mais prático, que é de projeto, que era um livro feito por Leonardo Pansky, que era o lado, a vertente de engenharia, baseado na análise do curso da ação, e a gente fez uma mesclagem, né, para essa publicação brasileira, que ajuda muito nessa análise cognitiva. E na época eu frequentava o seminário e não conseguia entender absolutamente nada, né, do que eles queriam fazer, com uma abordagem completamente diferente, baseado no Francisco Varela, no Maturana, na filosofia de Peirce e, né, um pouco na semiótica, que desenvolvia toda uma teoria dos signos para compreender a atividade. E na época era difícil entender, eu tinha que entender trabalho, fisiologia, como que essa teoria dos signos ajudava a entender a atividade humana. Sempre parecia uma coisa muito abstrata, e só depois de muito tempo, depois de 15 anos, é que eu consegui ver o interesse disso, que hoje a gente desenvolve aqui no nosso grupo de pesquisa. E nessa época tinha mais gente, mais pesquisadores no Brasil lá com você, que foram contemporâneos seu lá no doutorado? Tinham os antigos que ainda estavam lá, o Laerte, Snelva, ele estava terminando a tese, então de vez em quando ele aparecia. A Júlia Abraão, de vez em quando, aparecia também no laboratório, que era dos mais antigos. No ano que eu cheguei, eu era o único, tinha um outro colega, o Egberto, que acabou não fazendo carreira acadêmica, mas logo no ano seguinte vieram outros brasileiros, o Francisco Duarte, a Ada, a Ávila Assunção, assim, do pessoal mais antigo também, intermediário, que estava na mesma época, mas já terminando, tinham o Milton e o Carlos Diniz. O Carlos fez o DOA, mas não fez o doutorado, o Milton estava terminando o doutorado, e os dois, né, as pessoas que conhecem, foram fundamentais no desenvolvimento da NR17 aqui no Brasil, né, logo depois que eles voltaram. E você foi orientado pelo Wisner. Isso. Como que era o Wisner? Você podia contar um pouco pra gente, porque a gente fala muito dele, né? Mas o trato com ele, a relação orientando-orientador, e quem que era o Wisner? Bom, a visão que eu tenho, tá? Eu acho que foi um pouco diferente, porque ele era muito severo, né, um pouco mais do que a média dos franceses, então, e graças à idade dele já estava num estado meio de irritação, meio irracível já.
Então tem algumas cenas que mostram bem o que era isso, essa figura que o irritava profundamente na nossa relação, né? Então eu nunca consegui estudar em laboratório, eu sempre estudo em casa. E de vez em quando eu chegava na sala, a gente tinha uma sala reservada, e onde é que está o Chico? E eu não estava lá, mas eu morava perto, então as pessoas me avisavam, em 15 minutos eu tinha que estar lá. E dando desculpa, aí eu fui ali tomar um café. A gente tinha que ficar à disposição dele, e depois eu fui compreender, quando eu fui compreendendo a cognição humana, que uma pessoa idosa, quando tem uma ideia, aquela ideia se vai. Ele tinha necessidade de discutir de imediato aquilo comigo, que me ajudava, né, no desenvolvimento da tese. E isso que parecia ser um comportamento, né, de irritação dele, na verdade tinha uma explicação bem prática que exigia essa proximidade. Mas ele se dedicou a uma correção que talvez eu não tenha. Eu fui o último orientando brasileiro, então eu tenho até hoje as correções na primeira versão do texto. Ele reescrevia linha por linha. Eu me lembro depois, né, quando eu defendi, que eu fui agradecer, porque eu reconheci esse trabalho que não era normal, né? O estrangeiro é muito mais complicado, ele compreendeu o que eu queria expressar. E a resposta dele falou: não, é normal o que eu fiz, é meu trabalho, e eu sei que você vai fazer isso com seus alunos também. Ele jogou essa praga, né, que eu tenho que até hoje então, guardar essa paciência. Está explicado. Esse trabalho de difusão no mundo, Argentina, Chile, Colômbia, em todo lugar ele fazia, né, diariamente, viajava muito, mesmo depois quando ele estava já idoso, nunca parou de viajar enquanto ele podia. Então ele tinha essa visão, né, de longo prazo, da importância do trabalho que estava sendo feito para a transformação social. Bom, já pode ter algumas ressalvas, ele tinha um posicionamento político mais social-democrata, mais de uma esquerda cristã, então ele não tinha uma visão necessariamente das contradições sociais que às vezes a gente percebe quando a gente vem de um país do terceiro mundo, colonizado, e as dificuldades que a gente encontra, né, para fazer uma transformação no nosso país. Então, mesmo o conceito que ele utiliza, ele se recusava a falar, usar as categorias de país periférico ou subdesenvolvido, e dizia país em via de desenvolvimento industrial, porque ele considerava que o desenvolvimento cultural e social em outras esferas não andava no mesmo ritmo que o desenvolvimento econômico, que estava aquém dos outros países, mas essa dificuldade que a gente enfrenta de promover o desenvolvimento brasileiro dentro da divisão internacional do trabalho mostra que não é apenas a ideia de desenvolvimento de um país em via de desenvolvimento industrial não é o que permite resolver os nossos problemas. A gente tem que criar uma outra alternativa, né, que não passa por isso. Então essa compreensão exata das contradições, das dificuldades do terceiro mundo, embora ele conhecesse bastante, eu acho que isso faltava um pouco, né? Você falou uma coisa super interessante aí agora há pouco, que é a intervenção do Neri dos Santos na sua banca, quando você fez a crítica à ergonomia dos fatores humanos americana, e que ele falou, essa questão já está superada pela ergonomia da atividade, pela ergonomia francesa. Isso é em 85 que você defendeu o seu mestrado. A gente está em 2020. De lá para cá, a ergonomia no Brasil, ela evidentemente se desenvolveu bastante do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de mercado, de legislação também, mas a gente continua encontrando trabalhos que são enraizados na ergonomia americana. Tem uma frase aqui que abre o livro Compreender o Trabalho para Transformar, do Guérin, do Bernard Noël, poeta francês, que fala que o trabalho do pintor está sob a pintura, assim como a realidade está sob o visível.
Então, o trabalho e a realidade são, desse modo, dissimulados pela visibilidade do que eles criam. Depois desse tempo todo, Chico, como que a gente faz, então, para poder retirar o trabalho e a realidade das profundezas das sombras nas análises e levá-los como objeto central do analista aqui no Brasil? Então, isso é um pouco mais difícil no Brasil, por conta dessa realidade precária, né, do trabalho que a gente vive, mas eu acho que não é diferente, né, em todas as partes do mundo. Mesmo, né, na França, a ergonomia dos fatores humanos ela está presente, a ergonomia da atividade convive, mesmo nos congressos da Sociedade de Ergonomia de Língua Francesa, da CELF, os fatores humanos ocupam uma grande parte. Então, esses dois modelos, esses dois paradigmas, parece que eles andam necessariamente juntos, até com uma transformação maior que vai vir desse reconhecimento da atividade, né, isso aconteça. Mas, mesmo no nosso campo, essa dificuldade de transformação, ela se coloca. Eu não acho que os casos de sucesso sejam em grande quantidade ou estrondosos, né, que a gente possa dizer, como Neri dos Santos dizia, que os problemas estavam resolvidos e tinha metodologia para resolver todas as contradições sociais em torno da saúde, né, do bem-estar dos trabalhadores. Acho que é uma crença, uma posição política dele reflete isso, né? Ele tem uma posição mais social-democrata, um pouco como o Wisner, e essa crença de que a intervenção acadêmica ou técnica poderia ter um efeito grande na solução dos conflitos sociais. Hoje, depois desses anos todos, mas desde o início eu nunca abri mão de tentar caminhar ao mesmo tempo com a intervenção técnica e com essa contestação social, que eu acho que é o que abre espaço para que a intervenção técnica funcione. A intervenção técnica por si só, ela pode caminhar, mas ela vai encontrar um limite, uma barreira, que aí a contestação social, os movimentos sociais, os movimentos de reivindicação, de crítica social, tem que aparecer para tentar reconquistar ou abrir um espaço, né, que vai ser conquistado novamente. O problema que a gente encontra aqui no Brasil é que esses dois movimentos, essas duas pernas, às vezes elas não caminham juntas. Então ainda se acredita que apenas a crítica social vai resolver os problemas, sem esse trabalho técnico no interior, ou que apenas um trabalho técnico sem essa crítica social será capaz, né, de promover as transformações dentro das empresas. Então, os poucos casos de sucesso que a gente tem mostram que tem um limite, que essas duas coisas não deveriam andar juntas. E, raramente, que foi a grande experiência francesa de ter juntado a demanda social, demandas sindicais, com essas intervenções, né, da ergonomia. Enquanto essas coisas convergiram, a coisa andou bem, né? Quando elas se separam, as dificuldades são maiores. Mas em termos, por exemplo, de formação de ergonomistas aqui no Brasil, a gente observa também que vários cursos de formação, sejam eles mais curtos ou mais longos, eles não colocam a questão da análise da atividade, vários deles, como uma questão importante a ser tratada. Eu acho que essas formações vão demorar. E é sempre através de demonstrações práticas resolvendo os problemas que a gente vai conseguir avançar. Então, mesmo a criação da NR17, que é um grande avanço em termos de legislação, né, que abriu espaço para essa compreensão da atividade dentro
dentro de uma norma, que normalmente são normas fechadas, né, com parâmetros técnicos muito restritos, você aplica aquilo e não tem espaço para desenvolver. Quando isso cai no ambiente jurídico, é muito difícil controlar a qualidade dos trabalhos que supostamente deveriam atender ou responder às exigências da NR17. E não há como controlar isso sem esperar que a incapacidade dessas metodologias diante dos problemas que são colocados, elas se revelam, e aí pouco a pouco a gente vai abrindo espaço, né, para essa outra abordagem. Mas isso é demorado, né, porque a incapacidade, a ineficiência, a ineficácia dessas intervenções, né, tradicionais, convencionais, elas demoram a aparecer, né? Sempre tem um justificativo de que o acidente acontece porque o trabalhador é culpado, de que a má postura que faz a pessoa adoecer e assim por diante. Por exemplo, mas hoje o problema que a gente enfrenta de readaptação de trabalhadores lesionados, né, em função dessa política mais restritiva do INSS de não dar aposentadoria ou o benefício de fazer a pessoa retornar ao trabalho, as empresas são obrigadas a ter que lidar com esse problema de uma maneira mais criativa. Até agora elas são incapazes de absorver esses trabalhadores. E é claro que retornar ao trabalho uma pessoa lesionada da mesma função, sob as mesmas exigências, tem pouca possibilidade de dar certo. E a solução é passar por uma compreensão da atividade, identificar alternativas que às vezes, fazendo o mesmo trabalho, mas de outra maneira, a pessoa consegue se manter no trabalho. Então, mesmo no projeto, né, de grandes instalações industriais em que a ergonomia da atividade ajuda a antecipar problemas, né, que vão aparecer mais tarde. Então a ergonomia de concepção está entrando pouco a pouco. Na análise de acidente e na segurança, a gente começa a ver o esgotamento do modelo da DUCOM, baseado em normas e em mudanças de comportamento. Então as empresas já estão cansadas desses sistemas que funcionaram muito bem até um certo ponto, mas que não conseguem avançar e que acabam culpabilizando o fator humano pelos acidentes que ainda continuam acontecendo. Então acho que vai ser através do fracasso, do limite dessas abordagens tradicionais e a capacidade da gente demonstrar que tem alternativas que funcionam, que a gente vai pouco a pouco conquistando esse espaço, né, tanto da formação quanto da intervenção nas empresas. Você está falando aí todas as pesquisas, os trabalhos na área de segurança, você tem uma experiência grande também na área de segurança, né, Chico? E a gente continua, como você acabou de dizer, continua vendo nas empresas os setores de segurança do trabalho ou de SST, que continua muitas vezes produzindo indicadores e utilizando ferramentas que são bastante descoladas, desconectadas da realidade. As taxas de frequência, as taxas de gravidade, as auditorias comportamentais e por aí vai, que muitas vezes tem muito mais um sentido de produzir algum resultado para o gestor ou então de apontar o culpado do que de fato de compreender a situação e de gerar prevenção, né? Como que, então, se mais uma vez a gente tem assim como a gente conversou agora há pouco sobre a questão da ergonomia da atividade, a ergonomia dos fatores humanos, a gente encontra essa mesma situação dentro da área de segurança, né, com indicadores e ferramentas que são absolutamente ineficazes no sentido de se gerar prevenção, mas que as empresas continuam usando. Como também superar esse dilema, hein, Chico? A gente tem que, mais uma vez, tem que aproveitar os momentos de crise, né? Não existe mudança, de mudar uma abordagem, mudar um modelo, a não ser quando o modelo existente ele começa a se esgotar.
Então, esses acidentes que aconteceram aqui em Minas Gerais, né, 2 barragens gigantescas se rompem causando essas tragédias ambientais e sociais, é um momento, né, de se repensar, e eu acho que internamente nas empresas os engenheiros estão repensando essas práticas e por que esses acidentes acontecem. E isso é clássico, precisa um segundo acidente, parece que um só não é suficiente, precisou da Columbia cair para que a NASA acordasse e começasse a ver que o acidente da Challenger não foi uma coisa simples, que tinha que repensar todo o sistema de projeto e de gestão. Isso está começando a acontecer também com as empresas no Brasil, em função dessas catástrofes, né, que aconteceram. Num primeiro momento, o início é fazer o mesmo do mesmo. Tentar controlar o problema, aumentando o controle, as auditorias, acreditando que vai ter uma empresa melhor do que a Tuvisud, que foi, eles têm a responsabilidade de dizer que é culpado, etc. E mesmo nesse nível, procurar um bode expiatório, em vez de repensar todo o sistema, dizer que o Estado é que não fiscalizou, que o expert que não fez o seu trabalho, a empresa que não fez o seu trabalho adequado, que tomou decisões baseadas em outros interesses mais mesquinhos, econômicos, não nos ajuda a entender de fato por que esses acidentes continuam acontecendo. Mas algumas empresas já perceberam o limite desses modelos e estão vendo que a abordagem é diferente, não culpabilizante, nem do operador, né, que normalmente a vítima era considerada culpada do próprio acidente, mas sim todo esse sistema que precisa ser revisto. E a partir da atividade, da experiência das pessoas que estão trabalhando e eventualmente se enganam. Eventualmente pode acontecer um acidente, mas a gente só pode compreender se não chegar rapidamente no culpado, né, no bode expiatório. E aí nenhuma compreensão, essa invisibilidade que você comentou do trabalho, ela não vai aparecer. E especialmente essa questão da culpa, e acho que aqui no Brasil é muito forte, em todo lugar, mas aqui, pela questão da nossa moral cristã, isso acho que está muito presente nas análises, sempre querer apontar o culpado, né? Ao mesmo tempo que as pessoas têm que, e muitas vezes nessas situações, que responder a, enfim, processos judiciais de responsabilização sobre aquela situação, né? É uma questão difícil, né, Chico? Como separar, então, numa situação dessa, a questão moral da culpa com a responsabilidade jurídica daquela pessoa que está envolvida com a origem daquele acidente ali? Pois é uma questão extremamente delicada, né? A gente sabe do abuso que as empresas brasileiras fazem em relação aos trabalhadores, em vários outros casos, né, de adulterar produtos, a corrupção que a gente está vivendo aí, a corrupção política, a maneira de conseguir contratos e tudo mais, então não tem nenhum santo dentro dessas empresas. O problema é achar que tudo que acontece se dá através de atos criminosos. Então, o fato de um acidente, quando envolve um acidente fatal no Brasil, ser um caso de polícia, já é sintomático, né? Você sempre está querendo encontrar um culpado para punir, porque historicamente, a corrupção e as ações criminosas que prevaleceram na constituição do capitalismo brasileiro. Inclusive com atos, né, como a gente vê no campo, atos criminosos de controle da terra, de lidar com os conflitos sociais, que sempre são criminalizados, etc. Então essa carga histórica que a gente carrega, ela é muito difícil, né, de ser rompida. Em função dos abusos criminosos que as empresas fazem, a gente associa todo ato, todo comportamento a esse crime. Então a primeira coisa a ser feita seria realmente separar o que é caso de polícia e o que aconteceu apesar
né, da boa vontade. Existem atos em que as pessoas fazem não de má vontade, que não são atos criminosos, mas que chegam a consequências não desejadas, apesar da boa vontade de se fazer certo. Principalmente essas empresas que são controladas, que estão no mercado internacional, que são controladas seja pelas seguradoras ou pelo próprio mercado, as companhias aéreas, as grandes empresas nacionais, elas têm que submeter esse sistema de controle. Então, querendo ou não, elas tentam fazer o certo, inclusive elas fazem mais do que é exigido pela legislação. E, no entanto, uma plataforma afunda, um avião cai, uma barragem se rompe, etc. Então, como compreender isso, né, em empresas exemplares? Né? Eu costumo dizer, se você falar, a Samarco era uma empresa séria e deixou de ser séria por causa do acidente. Então ela era uma empresa reconhecida como excelente na área de segurança, era um modelo, era um exemplo, todo mundo reconhecia. E acontece essa tragédia, essa catástrofe, e ela, no dia seguinte, ela deixou, né, toda aquela história anterior, ela deixou de ser séria. Então não é porque acontece uma catástrofe que aquela história daquela empresa, aquela seriedade, aquela boa vontade de controlar a segurança deixou de existir. Então, como entender que uma empresa séria possa acontecer também essas catástrofes? Compreender os casos de polícia é mais ou menos fácil. A transgressão aberta e os atos criminosos. Compreender esses acidentes, esses efeitos não desejados de empresas que são responsáveis, que são sérias, é muito mais difícil. Isso exige uma abordagem que a gente tenta desenvolver, né, de análise situada dos acidentes, uma análise de tentar entender o que se passa nos processos decisórios dentro da organização da empresa e de forma mais sistêmica, mais orgânica, e não isolar um elemento, seja o Estado, seja o especialista, o gestor ou o engenheiro, culpabilizar essas pessoas sem entender a complexidade, né, que tem em torno dessa produção. E aí a noção de acidente organizacional, né, que foi desenvolvida, nos ajuda a entender melhor por que essas coisas acontecem como um efeito sistêmico e não como resultado de um ato isolado ou de uma decisão isolada. E mesmo no nível da decisão, a gente desenvolve uma análise cognitiva dos processos decisórios para entender por que, né, aquele fenômeno comum sempre tem o alerta, né, alguém que disse que havia um risco. E o problema é que essa pessoa, esse lançador de alerta, que tinha essa percepção, ele não consegue demonstrar de forma objetiva aquele risco. E nesse processo decisório, aquela pessoa que às vezes fala, né, de forma veemente, repete, e no final ele acaba virando um chato que vai ser calado. Essa voz, ela é apagada, ela é silenciada e não se consegue reconhecer. E só depois do acidente é que, bom, ele tinha razão. O problema para nós é como dar razão a essas vozes antes que o acidente aconteça. Quais são os sinais fracos que eles estão tentando chamar a atenção e que a gente não consegue escutar. A técnica que a engenharia de segurança utiliza de avaliar o risco, de estimar o risco, é insuficiente, né, para dar conta desses sinais fracos. Então o método tem que ser diferente. E para isso você propõe abordagem organizacional e cognitiva nos modelos de análise e prevenção de acidente, é isso, né? Isso, a gente tem que voltar agora à análise para o cotidiano da empresa e escutar esses sinais fracos que são silenciados e tentar compreender por quê, de onde que eles vieram, né, como que eles foram percebidos. E através de mecanismos que são intuitivos, são subjetivos. A análise permite objetivar, né, até certo ponto essas percepções que são subjetivas.
É um desafio enorme para os setores de saúde e segurança aí, para os engenheiros de segurança, que a gente tem pela frente, né? Mas o limite, o modelo atual, ele se esgotou. Né? Você tem eu estava comentando a taxa de acidente, a taxa de frequência, na Samarco era excelente. E depois, de um momento para outro, né, na mina de Brumadinho também, de um momento para outro você tem quase 300 mortos. Então, como tentar controlar um sistema desse a partir de taxa de frequência, de gravidade, não faz nenhum sentido. Beleza. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Foi bom demais o papo. Ok, muito obrigado. Você gostou? Curta, comente, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Tchau!